Olá, me chamo Carol Oliveira, sou crocheteira há alguns anos e através do crochê criei minha própria marca chamada Carolzita Arteira. Nesse vídeo dou início ao projeto Crochetando com Carolzita, onde através de 3 módulos estarei passando para vocês um pouco sobre as técnicas do crochê e dicas para iniciar nessa arte, finalizando com a confecção de lindas peças. Esse projeto é fomentado com recursos da Lei Federal de número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Itrairi. O termo crochê vem do vocabulário francês e significa gancho, se referindo à forma característica da ponta da agulha que é usada para puxar as linhas. O crochê pode ser um grande aliado para o bem-estar em meio a todos os acontecimentos recentes devido à pandemia e o isolamento social. Pesquisas comprovam que fazer crochê é uma excelente arte-terapia e que é muito usada para aliviar o estresse. Pensando nisso, preparei essa breve oficina de 3 módulos e vim aqui apresentar algumas técnicas para quem tem interesse de aprender essa arte, que além de estimular a criatividade, também proporciona uma geração de renda. Bom, gente, para essa primeira aula de hoje, eu vou estar trazendo para vocês os pontos básicos do crochê. E esses pontos serão usados na próxima aula, quando nós estaremos confeccionando uma peça, certo? Para hoje, eu vou estar utilizando uma linha de textura 378. Você consegue encontrar de todo tipo de linha, de todo tipo de textura para crochê, desde a mais fina até a mais grossa, e cada linha tem sua agulha específica. Para essa daqui que nós vamos estar utilizando, eu vou estar utilizando essa de 2,5 milímetro. Deixa eu focar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, 2,5 milímetros, certo? Ela não é uma agulha nem muito grossa, nem muito fina, ok? E aí, para estar mostrando isso aqui para vocês, para ficar um ponto bem visível, eu vou estar usando esses 2 materiais para essa aula de hoje, ok? Eu vou estar mostrando para vocês 2 formas de estar segurando a linha, ok? Que são as 2 formas mais comuns e mais utilizadas, mas cada artesã acaba utilizando da sua maneira, do seu jeito, então não tem uma obrigatoriedade de segurar somente dessas 2 maneiras, certo? Uma delas é em forma de faca, você vai segurar dessa forma, né? Como se fosse cortar algo, certo? Você vai puxar a agulha dessa forma, segurando aqui por cima. A outra mais comum, que é a que eu vou estar utilizando hoje, é em forma de caneta, como se você estivesse segurando uma caneta, um lápis para escrever. E aí você vai utilizando esse movimento para puxar a linha, certo? Que é a que eu mais uso, não é obrigatoriamente você estar usando também, mas essa é a forma que eu mais uso, que eu vou estar utilizando hoje para mostrar essa aula. Agora eu vou estar mostrando para vocês 2 formas de estar segurando a linha na hora de confeccionar a sua peça, certo? Com a mão estendida, dessa forma, você vai passar a linha por debaixo do dedo mindinho, por cima do dedo anelar e assim entrelaçando todos os dedos. Por cima, um por baixo, um por cima e um por baixo, ok? A linha tem que terminar aqui na palma da sua mão. Essa ponta tem que ficar pro lado de dentro da sua mão. A outra forma é bem parecida, só que primeiro você vai fazer um enlace no dedo mindinho e aí vem seguindo novamente entrelaçado os dedos, certo? Com a ponta sempre terminando para dentro da sua mão. Essa parte de cima sempre tem que ficar assim, porque é aqui que você vai estar segurando a sua base para poder confeccionar a sua peça. Para começarmos a fazer os pontos do crochê, nós primeiros devemos começar com a laçada inicial. Eu vou mostrar aqui uma forma mais prática, para quem está aprendendo ainda, sem utilizar a agulha, certo? Para facilitar. Então, com essa ponta para dentro e essa ponta do novelo sobrando aqui,
nós vamos pegar essa curvinha aqui, essa voltinha, e fazer um Ezinho, com a ponta do novelo ficando por cima, dessa forma. Pegou aqui, passou por cima e formou um Ezinho, viu? Temos um Ezinho feito, ok? Vou fazendo grande assim para ficar bem visível para vocês. Aí você vai vir aqui dentro do E e vai pegar esse fio que vem do novelo para passar por dentro, aqui por baixo dele, certo? Aí ele vai ficar com esse laçado, deixa eu ver aqui, dessa forma aqui. Você segura nessa ponta e puxa, que aí ele vai dar essa laçadinha aqui, ó. Não é um nó, veja bem que não é um nó, porque por mais que você aperte ele, ó, fique mais apertado possível, na hora que você puxar aqui, ele vai desmanchar. É só uma laçada, não é um nó preso, certo? Por caso você precisar desmanchar, quantas vezes for preciso, você vai ter essa facilidade. Então, fez o Ezinho, dessa forma, uma ponta para um lado para o outro, vem aqui por dentro do E, pegando a linha por baixo, puxou aqui na ponta, fez a laçada. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, com a ponta para dentro da mão, como eu já falei, sempre a ponta para dentro da mão e a ponta do novelo aqui para fora, você vem pela ponta do novelo, puxa até ajustar o tamanho que você vai querer que comece a sua correntinha. A gente coloca a agulha aqui, certo? Para não perder a ponta, puxa e ajusta de acordo com a sua agulha e com o tamanho que você pretende fazer, se vai ser mais frouxo, mas vai estar apertado. Porém, evitem estar muito frouxo, mais do que a agulha pede, e muito apertado, menos do que a agulha pede, porque aí vai ficar difícil da agulha passar junto com a linha, porque ela não passa só, ela vai passar junto com a linha, ou vai ficar frouxo demais, aí a sua peça vai ficar meio torta, meio desgrenhada, certo? Sempre faça a laçadinha de acordo com a linha que você está usando, seja muito grande, muito pequena, então tem que ser sempre proporcional a linha e a agulha que você vai estar usando. Para darmos início, a gente precisa começar fazendo uma tirinha de correntes, certo? A correntinha, ela é feita da seguinte forma. Já que você está aqui com a agulha na laçada, você vai vir aqui, veja bem, ó, como é que eu estou segurando a linha. Você vai vir aqui de fora para dentro da mão, passando por debaixo da linha, dessa forma aqui. Vai ficar sempre dessa forma aqui, certo? A agulha passando por cima e vindo aqui por baixo. Porque assim, quando você for puxar, ela já vai enganchando aqui e saindo na laçada. E dessa forma, você formou a sua primeira correntinha, certo? Novamente, foi lá por baixo, pegou o fio, puxou por dentro da laçada, saiu, virou uma corrente. Veja bem esse movimento, vou fazer bem devagar. Ok? A agulha, quando ela estiver passando por dentro da laçada junto com a linha, ela não pode estar virada aqui para a lateral, dessa forma aqui, porque ela vai enganchar na laçada e não vai sair. Certo? Então, ela sempre tem que passar com a pontinha virada para dentro e de cabeça para baixo. Que ela vai passar bem aqui, ó, no meio desse Vzinho aqui. E assim, ela não vai enganchar, trouxe já a linha junto com ela, ó, e tudo tranquilo. Como você pode ver, as linhas são torcidas com vários fios fininhos. Então, se você acaba enganchando algum canto, às vezes pode acabar acontecendo de puxar um desses fios e acabar desfiando a linha e não dando certo o ponto, certo?
Então, vamos fazer novamente. Passou por baixo, enganchou a linha, puxou por dentro do anelzinho, saiu. Por baixo, puxou a linha, por dentro do anelzinho, saiu. Se você deixar a laçada muito curta, o seu ponto vai ficar bem arrochadinho. Se você deixar a laçada muito esticada, o seu ponto vai sair bem frouxo e bem largo, certo? Então, você tenta, se você começou com ele frouxo, você faz todos eles frouxos. Se você começou ele mais justinho, você faz todos eles justinho, para ficar proporcional, certo? Como, ó, esses estão mais justos e esses estão mais frouxos, tá vendo? Então, o ideal é que fique sempre proporcional, ou fica assim ou fica assim. Vou desmanchar aqui e fazer tudo igual, certo? E aí, deixa tudo proporcional, tudo retinho. Sempre lembrar de manter tudo no mesmo padrão. Se começou de um jeito, continua sempre daquele jeito, ok? Dependendo da peça da agulha e da linha que você vai estar usando. Então é isso. Para a gente dar início ao nosso ponto, a gente já tem aqui a nossa base de correntinhas, né? Com a nossa tirinha, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a altura do ponto, certo? Essa altura ela equivale ao ponto que você vai estar fazendo. No caso, nós vamos estar fazendo o ponto alto. Então, sempre que você for fazer um ponto alto, você vai fazer 3 correntinhas para dar altura para aquele ponto, certo? Vamos aqui. Fora as que você já fez, vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Aí você laça de novo aqui. Aí vem voltando. 1, 2, 3. Na quarta, você entra aqui na correntinha, ok? Aí você vai entrar na correntinha dessa forma, pegando 2 laçadinhas para cima e uma laçadinha para baixo, que é essas perninhas aqui. Aí você entrou aqui na correntinha, laçou novamente, puxou, saiu da correntinha. O que você saiu da correntinha, você vai ver que ficou com 3 laçadas na agulha. Aquela que fica do ponto, que sempre tem que estar aqui, aquela primeira laçada que a gente fez antes de entrar na correntinha e a laçada que se criou depois que a gente entrou na correntinha. Então tem que ficar essas 3 laçadinhas aqui para fazer o ponto alto. E aí nós vamos novamente, laçou e puxou. Só que aqui você vai tirar só 2. Pronto, tirou só 2 e ficou 2. Só que pra gente dar continuidade, sempre tem que ficar somente uma. Então, você continua novamente, laça de novo, tira novamente as outras 2. E aí, você fica só com uma, para poder dar início ao próximo ponto. E aqui tá o ponto alto que a gente acabou de fazer. E aqui as 3 correntinhas que dão altura a esse ponto alto e que é considerado como um ponto alto, né, na peça, certo? Então, se você precisa fazer 20 pontos altos em 20 correntinhas, você tem que considerar que a 20ª vai ser essas 3 correntinhas aqui que a gente subiu, certo? E aí a gente continua. Laçou, veio aqui dentro do ponto, deixando 2 perninhas para cima e uma para baixo, certo? Laçou novamente, puxou, saiu do ponto, ficou com 3. Laçou, puxou, saiu 2, ficou com 2. Laçou, puxou, ficou 1. E aqui formou o ponto. E aí você vai fazendo isso várias vezes até você pegar o jeito, né? Vai na sua paciência, no seu ritmo. Não deu muito certo, desmanche e faz novamente. E assim você vai fazendo, certo? Aí vai ficando assim, quando se trata de uma pecinha reta, né? Você laça, vem aqui na correntinha, tirou da correntinha, laçou, puxou 2, laçou, puxou 2. E vai assim treinando
até você ir vendo os pontos se formando. Ó, aí você vem até o final fazendo esses pontinhos, certo? E aí fica uma pecinha reta, ok? Esse aqui é o que a gente considera a frente do ponto. E aqui fica o verso do ponto, né? O avesso. Fica mais ou menos dessa forma aqui, certo? Aí você diz, ah, mas eu quero... Aí você diz, ah, mas eu quero saber como é que eu faço para fazer outra carreira dessa em cima dessa. E aí? É exatamente do mesmo jeito que a gente começou aqui. Aqui, finalizou o último ponto, aí você vai fazer o quê? Subir 3 correntes. Ok? 3 correntinhas. E aí, no caso, você vai virar para o avesso, né? Que agora a gente vai fazer indo nessa direção. E aí, essas 3 correntes já equivale ao ponto que tá esse aqui de baixo, certo? Então, esse espaçozinho aqui você não vai utilizar, porque você já fez a corrente dele. Apesar de que você dá a impressão de que não tem nada nele, mas o ponto dele é esse, das 3 correntinhas. Então, você laça e vem aqui no próximo ponto, que você vai entrar dessa forma e novamente, ó, você vai estar pegando 2 perninhas, então você vai ter que ter 2 perninhas aqui em cima. Se você pegar só uma, seja a de dentro ou, deixa eu mostrar aqui, a de fora, vai dar uma modificada na peça, que já é para umas peças mais avançadas, que a gente faz alguns detalhes utilizando dessa forma, pegando somente uma perninha. Mas para pegar o ponto todo e fazer um ponto comum, é pegando as 2 perninhas, entrou lá, laçou, puxou, tirou 2, opa, e tirou 2. E aí você vai dando continuidade, fazendo ponto por cima de ponto, certo? Um em cima do outro, dessa forma. A cada ponto de baixo, você faz um ponto em cima, certo? Laçou, entrou no ponto, puxou aqui, aí laçou, puxou, tirou 2, laçou, puxou, tirou 2. É bem terapêutico. Às vezes chega um momento que você já nem precisa mais contar, já faz naturalmente esse pontinho até o final. Eu vou aqui fazer no final e no final eu volto para mostrar para vocês como é que faz o ponto lá nas correntinhas que a gente deu início. Aqui, a gente chegou aqui no final, certo? Aí tá aqui, ó, o primeiro ponto que nós fizemos e aqui as correntinhas que dá início à carreira de pontos altos, certo? Então, a gente vai vir, dá a laçada, vai no ponto, puxa, dá a laçada, puxa, dá a laçada, puxa. Opa, que enganchou. Então, se você finalizar aqui, né, se você, em todas as carreiras, você ignorando as correntes, o que é que vai acontecer com a sua peça? Ela vai ficar torta e desalinhada, certo? Ela não vai ficar aquela coisa retinha e assimétrica, ela vai ficar simétrica, né? Ela vai ficar assimétrica, porque ela vai ficar quase zigue-zagueando, porque vai ficar faltando um ponto no final, em cada carreira. Então, o que é que acontece? Essas correntinhas aqui, como eu já disse, elas são consideradas um ponto. Então, você tem que vir, fazer a laçada, pegar aqui a correntinha bem de cima. Às vezes ela fica justinha mesmo. Vem, faz um ponto em cima dela. E aí, você pode ver que quando você terminar a peça que for ajustar, ó, ficou retinho. Viu? Se você não fizer esse ponto nas correntinhas também, a sua peça não vai ficar retinha desse jeito. Ela vai ficar desalinhada, tá bom? E esse é o nosso ponto alto, certo? E aí você pode fazer uma tirinha dessa só para ir treinando seus pontos. Vai subindo carreira por carreira,
até você ver que pegou o jeito, já tá assim expert, não tá mais contando. E vai treinando, vai cantando, passando o tempo e vai servindo como uma terapia também. Você se concentra nessa atividade manual, ajuda até a aliviar o estresse. Então é isso. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora, novamente, como faz uma carreira desses pontos altos, só que em forma circular, certo? E aí, para aproveitar isso, eu vou fazer isso com vocês através de um gráfico, ok? Para mostrar para vocês como é que a gente faz a leitura desse gráfico. Alguns gráficos, principalmente gráficos para iniciantes, vem com a legendazinha aqui no canto da folha, no canto da imagem, certo? Para você ter uma noção do que é que está sendo pedido na receita. Porém, nem todos os gráficos que você encontra vêm com essa legenda. Às vezes você vem só o gráfico para você só acompanhar. Isso é para uma pessoa que já conhece todos os símbolos que são utilizados dentro desse gráfico, certo? E aí tem todos os tipos de gráfico para todos os tipos de receita. Várias opções que tem aí na internet ou em revistas, enfim, blogs. E aí, os que vêm essa legenda é o seguinte. Aqui, nessa primeira opção, vocês estão vendo que tem CORR, né? Isso é a abreviação da correntinha, certo? E a correntinha, ela sempre vai ser representada por esse círculozinho vazado, né? Que é esse aqui. Aqui é correntinha, aqui é correntinha. Correntinha sempre onde for círculos vazados, certo? Quando você encontra esse pontinho preto, né, preenchido, tá aqui PBXMO. Isso significa que é o ponto baixíssimo, né, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da peça, certo? E aí, ele sempre vai ser representado por esse símbolo. Então, onde tiver esse pontinho, significa que ele está sendo usado. Ou seja, o ponto baixíssimo, geralmente, ele é usado ou para fechar uma carreira ou um círculo, que nesse caso aqui, por exemplo, foi para fechar o círculo, e aqui em cima foi para fechar a carreira, que deu a volta de pontos altos. Como ele também é utilizado para fazer algum tipo de acabamento ao redor desses pontos, quando você está aqui num determinado ponto, mas você quer começar a fazer a próxima carreira, nesse ponto aqui, então você vem até aqui fazendo ponto baixíssimo, até chegar aqui, e aqui você levanta e faz a carreira como você gostaria. Então ele é utilizado geralmente para essas coisas, né? E principalmente para rematar a peça e finalizar tudo, cortar as pontinhas e tudo mais. Esse aqui vem representando o ponto alto, que é o ponto que nós aprendemos a fazer. Ó, deixa eu aproximar aqui para ver se foca direitinho. A abreviatura dele, obviamente, é PA, né? E o símbolo, ele é tipo um Tzinho bem comprido, né? Que o tracinho em cima reto e com um tracinho aqui, ó, um tracinho embaixo, um pouco levantado, assim, um pouco meio que tortinho, digamos assim, de cima retinho e aqui tortinho. Então, à medida que vai depender do tamanho desse ponto, porque tem o ponto alto, ponto duplo, ponto triplo, aí ele vai sendo identificado através desses tracinhos aqui, certo? E aí, baseado nesse gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer uma carreira com pontos altos em forma arredondada, né? Numa peça circular. Vamos lá. Como a gente já aprendeu, né? Tem que iniciar fazendo a laçada inicial. Então, vamos aqui. Puxou aqui, laçadinho de dentro, fechou. Aí a gente vem aqui, bota a agulha, ajusta. Tá no ponto de começar, ok? E aqui vem dizendo o quê? Que a gente precisa, para iniciar, fazer 1,
2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, né? Então, vamos lá fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, quando a gente finalizou as 6, o que é que a gente faz? Um ponto baixíssimo, né? Um pontinho preto aqui, então a gente tem que fechar essas 6 correntinhas para formar o círculo. E tem que prestar bastante atenção. Quando a gente for fechar essas correntinhas, a gente tem que tomar cuidado que todas as correntinhas estão viradas para o mesmo lado. Tem que tomar cuidado que ela não esteja torcida. Porque se ela estiver torcida, vai ser um pouco complicado para a gente fazer isso. Então, vamos fazer o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo não dá nenhuma laçada aqui, como a gente viu no outro. A gente só tem a laçada que já fica na agulha, certo? Deixa aqui ajeitadinho. Aí, vem direto na correntinha. Entrou na correntinha. Pegou lá a agulha. Puxou. Opa, pegou só um fiozinho. Puxou. Tirou de dentro da correntinha. Aí ficou com essas 2 laçadinhas, né? Daqui a gente vem de novo, puxou e saiu tudo. E aí, formou o nosso círculozinho, ó. Conforme tá pedindo aqui na receita. Certo? Vou ajeitar aqui pra vocês verem melhor. Ó, nosso círculozinho de correntes. Aí, o que é que ele diz aqui? Que depois que você fecha, nessa corrente que você fechou, você vai subir mais 3 correntes, que é justamente as correntes que dá altura ao nosso ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Temos as nossas 3 correntes dando altura ao nosso ponto alto. E aqui vai ficando a ponta, certo? Essa ponta você vai juntando aqui, você vai deixando pertinho, porque à medida que você for fazendo os pontos, ela vai ficando assim, ó, dentro do ponto e já vai escondendo, certo? E aí ela vai servir para fazer o arremate no final. Você vem aqui com a laçada na agulha e você vai vir dentro do ponto. Nesse caso aqui, você vai colocar a agulha dentro do círculo, perdão, não é no ponto, dentro do círculo, certo? Na reta, a gente aprendeu que vai dentro da correntinha. Aqui, nesse caso, a gente vai dentro do círculo. Pegou lá, puxou, pegou, puxou, tirou 2. Pegou, puxou, tirou 2. Ok? Ó, ficou dentro do círculo, pegando todas as correntes que ficou lá e a pontinha daqui que fica aqui pra fora da mão. Certo? Então, vamos de novo. Laçou. Foi no círculo, puxou, ficou 2, puxa 2, puxa 2. E assim vai, fazendo aqui dentro, ok? E o que é que diz aqui no nosso gráfico? Que dentro desse círculo de correntinhas a gente vai precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos, 18 com as 3 correntinhas que levantada formam um ponto alto. Então, dentro desse círculo aqui, nós vamos ter que fazer 18 pontos altos, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente já fez 4, né? Então, vou fazer aqui mais alguns. Então, eu vou terminar aqui essa volta. Aí, quando chegar aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês como é que a gente finaliza, ok? Ah, mas chegou aqui no final, eu fiz só 15 pontos e não tem mais espaço. E agora, o que é que eu faço? Você vai vir aqui, vai puxar para ajustar essa basezinha dos pontos. E aí, você abre mais espaço aqui no círculo. E aí, é só concluir. 16, 17, opa, e 18. E aí, a gente fez os 18 pontos aqui dentro do círculo de correntinhas, como pediu o gráfico.
E aqui diz que para finalizar a gente vai fazer um ponto baixíssimo entre esse ponto final, que é esse que tá na agulha, e as correntinhas que a gente deu início, que formam o primeiro ponto alto do círculo. A gente vai aqui, a gente fez 3 correntinhas, né? A gente conta 1, 2, 3. Pega aqui na última, laça a agulha. Deixa eu focar direitinho. Aqui, ó, pegou na última, do lado do outro ponto, laçou a agulha. E aí puxa, passando tudo, ficando só a perninha da agulha. E aqui a gente formou o nosso círculo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para sair, para tirar a agulha para vocês verem melhor. E aí você dá essa ajustadazinha. E tá aqui o nosso círculo feito a partir do gráfico. Aqui, assim, finalizou a nossa carreira, finalizou a peça, acabou. E o que se faz com essas pontas, né? O arremate. Nós vamos fazer agora o arremate. Você vai vir aqui, vai cortar a linha. E aí, tem essa pontinha que ainda está com a laçada na agulha. Nós vamos vir aqui no ponto seguinte, como se nós fôssemos fazer um ponto baixíssimo, certo? Laçou, puxou, veio tudo. Só que ao invés de ficar aqui, a gente vai terminar de puxar até a linha sair toda. Vou dar um foquezinho aqui, ó. A linha saiu toda, junto com o ponto, certo? Só que pra gente finalizar, a gente vai finalizar pelo lado avesso, o lado que não vai ficar sendo muito utilizado. Então, a gente vai vir aqui por trás, coloca a agulha no próximo ponto da frente e puxa a linha de lá pra cá, puxando toda ela pra trás, assim como tá essa outra, certo? E aqui na frente vai ficar dessa forma. E aí, quando você finaliza, você dá uns ajustes que vai dar certo. Aí, mas ficou essa abertura aqui, é assim que fica? Aí que tá o toque dessa perninha que ficou aqui. Você viu que a gente foi fazendo o ponto, pegando ela, deixando ela junto do círculo de correntinha, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai segurar e vai puxar ela com bastante força e fechou. E aí, agora é só ajustar direitinho. Ficou tudo bem fechadinho. E aí vem a parte do arremate aqui atrás. O que é que a gente precisa fazer para arrematar? Prender bem, para que elas não se soltem, né? Desmanche sua peça. E esconder elas para que elas não fiquem essas pontas penduradas na sua peça, certo? Essas duas pontinhas aqui atrás, ó, que ficam soltas, a gente vai prender. Mas esse círculo aqui não ficou muito grande como aqui. Você pode deixar do jeito que tava, né, antes de eu puxar, como pode puxar e deixar bem fechadinho aqui. Eu prefiro deixar bem fechadinho, que aí eu tenho certeza que tá bem preso, bem ajustado, certo? Então, como é que a gente vai fazer para prender essas duas pontas? A gente pode fazer, dependendo da peça e da distância entre as pontas, porque às vezes você precisa fazer uma peça onde precisa fazer vários arremates, tipo trocas de linha, cores diferentes. Então, são várias cores numa mesma peça, então cada cor é um arremate diferente, quando você finaliza com aquela cor. E aqui, as duas perninhas estão juntas, estão bem próximas das outras, a gente pode usar isso a nosso favor. Mas no caso de elas estarem separadas, o que é que você pode fazer? Você pode passar essa linha que está vindo aqui da frente, qualquer canto da parte de trás, você vem, puxa e passa. Você pode desenrolar essa linha aqui, às vezes algumas dão um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu ficar bem pertinho para vocês verem. Ó, a gente desenrola, quando a gente desenrola aqui, vendo que elas se separam. Aí
Você pode separar dessa forma aqui, aí passa uma perninha num canto, uma perninha no outro, dá um nó e depois só esconde tudo, certo? Mas no nosso caso, como elas estão próximas umas das outras, o que é que eu vou fazer? Eu vou passando as perninhas aqui para ficarem mais pertinho uma da outra, quer dizer, perdão. E aí, aqui a gente pode dar um nozinho. Aqui. Toma cuidado para ficar um nozinho assim, não muito rústico, não muito grosseiro, para não ficar muito visível. Dá um outro nozinho para garantir. Não ficar muito perceptível. Aí você vem, pega essas duas pontas de linha e vai passando aleatoriamente. Não precisa ter um padrão específico onde passa. Você pode passar aqui onde você vinha sendo a base do seu círculo, dos pontos, certo? E puxando assim e passando. Ó, que ela vai se escondendo por dentro dos pontos. Ou você pode também pegar uma agulha de costura, uma agulha grossa. Eu geralmente aconselho uma agulha de tapeceiro. Aí você passa aqui pelas pontas e só vai meio que costurando aqui por dentro e escondendo. Terminou de esconder, corta aqui na basezinha e aí a peça está pronta, certo? E assim a gente finaliza a nossa pecinha do gráfico com os pontos altos em forma de círculo. Para a gente finalizar um arremate nessa peça aqui, reta, é praticamente a mesma coisa da forma circular. A gente fez aqui o último ponto da carreira, certo? E aqui, com essa laçada na agulha, a gente vem, laça e tira tudo. Até o fim. Até sair a linha toda. Você puxa, aí prende aqui, ó, deixa bem presinho, porque assim, dessa forma ela não vai saltar, se desmanchar tudo. E aí, novamente, você vem escondendo essa linha aqui nos pontos aqui por trás, certo? Você vai laçando e vai puxando. Aqui. E você vai deixando bem escondido aqui atrás, aleatoriamente, da forma que você achar mais fácil, usando uma agulha de tapeceiro, por exemplo, para facilitar. Opa! Que a gente puxou aqui só um pedacinho do fio, já não deu certo, né? Deu só a metade da linha. A gente coloca aqui, puxa a linha direitinho, passa tudo aqui. Vai tomando cuidado que quando você puxar, para a peça não vai ficar assim, ó. Você tem que deixar ela reta. Só a linha tá passando só para esconder. Você deixa ela bem retinha aqui. Aí a gente vai fazer aquele lance lá que eu mostrei, de separar os fios, fazer duas perninhas, separou aqui, tudo direitinho, fez duas perninhas, ó, pra gente fazer aquele nozinho. Aí você passa aqui, só uma, e dá o nozinho pra gente arrematar aqui, deixar tudo bem preso. E aí é só continuar, esconde aqui o máximo que você quiser, gostar, e é só cortar a pontinha e aí a peça está pronta, com a linha toda escondidinha aqui por trás. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro módulo do projeto Crochetando com Carolzita, onde eu apresentei os pontos básicos que usaremos nos próximos módulos. Basta ir treinando que você pega o ritmo, ok? Fiquem ligados! Até a próxima aula!